Então abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Reis, capítulo 17, e o verso 1 a seguir. 1 Reis, capítulo 17, do verso 1 ao verso 6. Eu quero pensar com você através desse texto, da porção da palavra de Deus, e assim nós meditarmos juntos diante daquilo que Deus tem para falar ao meu e ao seu coração. Amém? Todos encontraram aí? Deixa eu já me conectar aqui. Isso. Agora estou aqui online junto com você que também está em casa aí, para nós ir nos conectando aqui e também glorificando ao Senhor aqui. Amém? Olha o que diz a palavra do Senhor. Ora, Elias, o tesbita, eu vou ler na minha versão. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Diga assim: ousadia. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. Verso 3: saia daqui, vá para o leste e esconda-se, diga esconda-se, perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordem aos corvos para o alimentarem lá. Verso 5: e ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhes traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Espírito da graça, que a tua palavra nesta noite possa trazer clareza ao nosso coração. Que o Senhor, ó Pai, possa ministrar ao coração de cada vida, de cada família aqui representada. O Senhor, ó Pai, que sonda, que esquadrinha os nossos corações. O Senhor, Pai, possa trazer, ó Pai, a tua palavra como resposta, como direção, ó Pai, como uma flecha, ó Pai, diante daquilo que nós temos buscado e apresentado na tua presença. Ah, Senhor, venha trazer clareza diante da tua palavra, diante daquilo que nós necessitamos ouvir, ó Pai, nesta noite. Ah, Espírito Santo, fale conosco, ministre ao nosso coração, porque nós estamos aqui sedentos para ouvir a tua voz e a direção que o Senhor tem para cada um de nós nesse lugar. E assim, Pai, eu oro e te agradeço por esta palavra, no nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém. Eu gostaria que você agora prestasse muito bem atenção, que você se desconectasse de tudo aquilo que está à sua volta, de todos os afazeres que você tem para fazer no amanhã, no final de semana, que o seu coração agora ficasse voltado para aquilo que Deus vai falar. Eu quero ser sucinto, breve nesta noite, mas direto àquilo que Deus quer falar com você. Diante do texto que nós acabamos de ler, hoje eu quero levar você a descansar na palavra. Posso fazer uma pergunta? Ou melhor, algumas perguntas? Quem aqui já recebeu uma palavra, uma direção de Deus? Que bom. Segundo, qual foi exatamente a palavra que Deus te deu? Terceiro, quanto tempo faz que você recebeu essa palavra? Bom, independente de qual foi a palavra e quanto tempo faz, eu gostaria que você trouxesse ela agora à sua memória. Traga agora a sua memória, traga agora. Qual foi a palavra que você recebeu do Senhor? Quanto tempo faz que você recebeu aquela palavra?
o que de fato aquela palavra falava com você, o que de fato, ou para onde de fato aquela palavra direcionava a sua vida. Qual era a atitude, qual era a posição que Deus lhe pedia diante daquela palavra. Agora que você trouxe ela à sua mente, responda para você mesmo, mas com muita sinceridade. Diga com sinceridade. Escute, você tem descansado nessa palavra, nessa direção que Deus te deu? Você tem conseguido aguardar ela se cumprir? Mesmo que seja algo absurdo demais, até os seus próprios olhos, você tem conseguido guardar ela no seu coração? A palavra que Deus dá para Elias aqui é desafiadora. Talvez a palavra que Deus te deu foi uma palavra desafiadora. E aí, você tem conseguido guardar ela no seu coração? Mesmo que à sua volta tudo está dizendo que não? Ou você já deixou de descansar e aguardar o cumprimento desta palavra? E aí? Você está guardando? Ou você já deixou de guardar? Ou de aguardar e descansar nesta palavra? Olha o que diz o Salmo 91, verso 1 e 2. Eu gostaria que você prestasse muito bem atenção, os irmãos intercessores me ajudassem, para que nada tirasse a atenção, amém? Da igreja. Salmo 91, verso 1 e 2. Olha o que diz, presta atenção, eu estou dizendo para você descansar na palavra, e eu estou indagando o seu coração, você tem descansado ou não na palavra que Deus te deu? Não importa o tempo que passou. O salmista, no Salmo 91, verso 1 e 2, diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo, e descansa, e o quê? Isso aí, e descansa, querido, à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Não importa quanto tempo passou, quando você descansa na palavra que o Todo-Poderoso te deu, ela continua sendo o seu refúgio, a sua fortaleza e o motivo para você continuar confiando que ela vai se cumprir na sua vida. Ela está aí, ela precisa permanecer inabalável. O Salmo de número 23, verso 1, 2 e 4 diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não terei, olha só, não terei medo algum. Por quê, pastor? O salmista diz: pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Qual é essa vara, pastor? A palavra de Deus. Esse é o cajado que nos sustenta, que nos protege, que não nos deixa faltar nada. Ei, meu querido irmão e minha querida irmã, está na hora de você voltar a descansar e se apegar à palavra que Deus já liberou sobre a sua vida. Eu não estou falando de algo que hoje Ele está liberando, não, eu estou falando de algo que Ele já liberou sobre você. As portas do céu já se abriram, as bênçãos do Senhor já estão liberadas, já foram liberadas sobre você. Eu estou falando sobre isso, sobre aquilo que Ele já te deu. Nesse texto, nós vemos que Deus dá uma palavra ousada para o profeta Elias. Ele diz: vai lá, chama o rei Acabe, o rei de Israel, e diga para ele que diante da sua desobediência, da sua rebeldia, não cairá nem chuva nem orvalho sobre a terra.
E Elias, ele obedece a palavra e a direção que Deus lhe dá, e ele vai lá e dá esta palavra para o rei Acabe. Mas sabe o que é interessante? É que aqui Elias é desafiado a descansar na palavra do Senhor, após liberar a palavra sobre o reinado do rei Acabe. Como assim, pastor? Porque o Senhor diz para Elias, você foi lá, você recebeu a palavra, e você cumpriu, você foi obediente, liberou ela. Agora tem uma direção para você, Elias. Qual é, pastor? Bom, a Bíblia diz que Deus diz agora para Elias: agora sai daí e vai se esconder. E lá você beberá da água do riacho, e eu mandarei os corvos te alimentar. Como aleluia. Como glória a Deus. Elias poderia ter falado assim: como assim? Coloque no lugar de Elias. Eu quero levar você a pensar nessa noite. Elias poderia muito bem ter dito: que Deus é esse, que me manda dar uma palavra poderosa para liberar sobre o rei Acabe, e depois tem que me mandar esconder? Será que esse Deus não pode me proteger? Eu tenho que me esconder? Elias poderia ter pensado: não era uma palavra do Senhor? Será que eu entendi errado? Nos nossos dias, será que eu liberei uma palavra profética na carne, nas emoções? Só que Elias não disse nada disso, ele apenas obedeceu à voz do Senhor. Ele apenas obedeceu à palavra do Senhor. Mas e você? Quantas vezes Deus te deu uma palavra poderosa para você descansar nela, e te disse: descanse nesta palavra, independente das situações futuras do amanhã, descanse nesta palavra. Quantas vezes Deus te deu uma palavra para você descansar nela, porque Ele já sabia do que vinha no amanhã, do que vinha no depois, e quando chegou o depois, talvez esse depois chegou as notícias ruins, circunstâncias aconteceram, e com isso hoje, talvez você não está mais descansando na palavra que Deus te deu, porque aconteceu algumas coisas no percurso. Talvez você esqueceu da palavra que Deus te deu, que Ele liberou sobre a sua vida, mesmo antes de tudo isso acontecer, tudo isso que talvez você está enfrentando hoje aqui. Talvez você está aqui com uma situação hoje para apresentar diante do Senhor, mas o Senhor está dizendo para você: ei, eu já te dei uma palavra sobre essa situação, eu já te liberei uma palavra, uma direção sobre isso. Eu só estou dizendo para você aprender a descansar nela. Hoje você precisa entender o que Deus estava tratando aqui com Elias, e talvez também está tratando com você. Hoje o Senhor está dizendo para você: a palavra já foi liberada sobre essa situação que você está vivendo, então apenas descanse nela. Diga assim: descansar na palavra é uma chave para a vitória. Mas pastor, descansar como? Pergunta para o seu irmão aí: descansar como, irmão? Descansar como, pastor? A situação está me rondando, está todo dia batendo na minha porta. Como descansar? Como se esconder? Está na hora de nós entendermos algumas coisas. O que, pastor? Em primeiro lugar, como descansar, pastor? Em primeiro lugar, isso mesmo, se escondendo no seu secreto com Deus. Você quer descansar na palavra, querido? Então se esconda no seu secreto com Deus. Verso 2 e 3. Depois disso a palavra do Senhor veio a Elias e disse: saia daqui,
vá para o leste e se esconda. Ei, Deus está dizendo para Elias: a sua parte você já fez, você já obedeceu a palavra, a direção que eu te dei diante do rei. Agora, vá se esconder no seu secreto, porque o restante está dizendo: Senhor, agora é comigo, não é mais com você, Elias. Não se preocupe, Elias, com nada, com o que de beber, com o que de comer, seja com o tempo que vai durar a seca, com o que vai acontecer ao seu redor, ou com as notícias que chegarão ao seu coração. Apenas se esconda no secreto e deixa eu agir diante da palavra que eu liberei sobre a sua vida. Presta atenção, igreja. Eu vou repetir para você: a palavra já foi liberada sobre a sua vida e sobre esta situação que você está vivendo. Você precisa apenas tomar posse da vitória que Deus já te deu através da palavra. Pastor, o que você quer me dizer? Olhe para mim que eu vou te responder. Que está na hora de você parar de questionar, está na hora de você parar de murmurar, está na hora de você parar de querer interferir no trabalhar do Senhor. Apenas se esconda no seu secreto, porque é lá que Deus, o Todo-Poderoso, sustentará você. É no seu secreto. É lá que Ele vai te sustentar. Mas pastor, me sustentará como? Em segundo lugar, com a água da vida. Verso 4, disse o Senhor para Elias: você beberá do riacho. O Senhor está dizendo para Elias: enquanto você descansa na palavra, no seu secreto, você não terá sede alguma. Igreja, eu estou aqui para te dizer que em meio ao deserto da vida, e talvez das circunstâncias que te cercam, preste atenção, Jesus Cristo, Ele é a água viva que mata a sede da sua alma. Esteja ela angustiada, ansiosa, aflita e preocupada com as circunstâncias da vida. Jesus é esta água viva, que vai saciar tudo aquilo que a sua alma tem gerado diante da presença dEle. No Evangelho de João, capítulo 4 e verso 4, Jesus diz: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Mas pastor, qual é a água que Jesus me dá? Evangelho de João, capítulo 1 e verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A água que Jesus te dá é a palavra, porque Ele é a palavra, a fonte inesgotável que te sustentará e saciará toda a sede e toda a crise da sua alma. Ele é a fonte da vida. Por isso, apenas se apegue à sua palavra. E sabe por quê, igreja? Porque em terceiro lugar, a palavra sempre te alimentará. Porque a palavra, em terceiro lugar, sempre vai te alimentar. Verso 4, a parte B. E dei ordem aos corvos para o alimentarem lá. Ei, igreja, não importa onde você está, não importa o que você está passando, se Deus te deu uma palavra, e eu creio que Ele te deu, Ele sempre irá criar uma forma sobrenatural para alimentar e sustentar você diante da promessa da palavra que Ele te deu. Ele vai agir de uma forma sobrenatural, que você não vai nem entender, mas se você descansar na palavra, você vai se surpreender.
Mas pastor, de que forma é esse alimento, é essa palavra? Em forma de fé, em forma de coragem, em forma de esperança e de convicção que ela vai suprir e ela vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu a você. Mateus 24:35 diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Queridos, viva, creia nisso. E em quarto lugar, obedeça a palavra para viver o sobrenatural. Aprenda a obedecer a palavra, porque é ela que vai te levar a viver o sobrenatural em Deus. Você pode dar um glória a Deus, você pode dar um aleluia, um amém por isso. Versos 5 e 6. E ele fez, presta atenção, quarta coisa, obedeça a palavra para viver o sobrenatural. Olha aqui, verso 5. E ele fez, Elias, o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Olha que obediência de Elias diante da palavra do Senhor. Verso 6. Os corvos lhes traziam pão e carne. Você já parou para pensar nisso, queridos? Corvos trazendo pão e carne. Queridos, carne, eu poderia até ser mais racional para conseguir ter fé, para crer nisso. Agora pão, querido, você sabe o desafio que era para fazer pão naquela época? O trabalho que dava? Ou você acha que é essa facilidade que tem hoje? E o Senhor está dizendo para ele, os corvos vão levar para você pão e carne, diz o texto, que os corvos traziam para Elias. E ele bebia a água do riacho. Queridos, obedecer a palavra, além de ser melhor que sacrificar, é experimentar o sobrenatural, o extraordinário e a provisão diária do céu sobre a sua vida. Quem quer experimentar a provisão diária do céu na sua vida aí? Então só obedeça a palavra que Deus já te deu. Talvez eu não saiba o tamanho do desafio que é para você descansar na palavra que o Senhor te deu. Talvez você está dizendo, pastor, mas a palavra que o Senhor me deu para descansar nela é desafiadora. Talvez realmente eu não saiba como que realmente é desafiador isso para você. Mas de uma coisa eu sei, o que, pastor? Vai valer a pena. Vai valer a pena. E em quinto lugar, levará você e outros através de você a viver experiências novas com Deus. Eu quero pensar um pouco com você nesse quinto e último ponto para nós orarmos. Olha que coisa extraordinária. Além de levar você, através de você, você levará outras vidas a experimentar coisas novas em Deus. Olha o que aconteceu com Elias e a viúva de Sarepta, no verso 12 ao 16. Olha aí. Verso 1 Reis, capítulo 17, verso 12 ao 16. Presta atenção. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. Ela respondeu, a viúva respondeu: não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Diga misericórdia. Mas já você vai dar glória a Deus. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que, olha só, para que a comamos e depois morramos. Diga misericórdia. Mas Elias, porém, lhe disse:
não tenha medo. Ei, viúva, não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Diga misericórdia de novo. Olha como Elias está levando esta viúva a aprender a descansar e confiar na palavra. Elias já teve uma experiência linda aqui com Deus um pouco antes, em aprender a descansar na palavra. Mas agora ele está indo para um outro nível, para uma experiência nova. Mas agora ele não vai sozinho, agora ele quer levar mais alguém. Pastor, o que você quer dizer? Quando você aprende a descansar na palavra, você leva outros a aprender a descansar também. Verso 14. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Elias está dizendo para ela: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Então ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. Por quê, pastor? Porque ela também decidiu obedecer a palavra. Elias foi uma inspiração para ela. E aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme o que, pastor? Conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Se fosse você aplaudir ao Senhor, eu dava um glória a Deus, eu fazia alguma coisa. Que resposta de Deus para alguém que descansa na sua palavra. Aquela mulher poderia falar: rapaz, desconfia, eu só tenho isso aqui, você ainda quer que faça para você? Mas ela tomou posse da palavra que foi liberada através do profeta sobre a vida dela, e ela obedeceu e acreditou naquela palavra, e Deus surpreendeu aquela mulher. Entenda isso. Toda vez que você decide descansar na palavra, indo para o seu secreto, bebendo da água, escute, da vida, obedecendo à palavra, você se alimentará e viverá coisas sobrenaturais e novas com Deus. Quem quer viver coisas novas com Deus? Mas sabe qual é a máxima? É que você também levará outros a terem experiências extraordinárias com Deus. Quem você gostaria de levar a ter uma experiência extraordinária com Deus, sobrenatural com Deus, como Elias leva essa mulher a ter? Mas entenda, antes de você levar alguém, Deus vai levar você a ter. O Senhor primeiro quer forjar você. Quebra o vaso. Quebra o vaso, Senhor. Deixa o Senhor realmente quebrar o vaso e levar você a aprender a descansar no Senhor. Se você hoje decide descansar na palavra, se você hoje decide realmente obedecer à palavra e descansar nela, trazer novamente à memória a palavra que Deus te deu, e você se posicionar diante desta palavra, eu quero convidar você a se colocar de pé, porque eu quero ungir você, e depois eu quero orar pela sua vida. O ministério de louvor pode subir. Você que está em casa, que você também se posicione nesta noite diante desta palavra, a aprender a descansar no Senhor.